Você já foi chamado de inútil por alguém que precisava desesperadamente da sua ajuda? Maria Santos nunca imaginou que uma antiga cantiga de ninar da sua avó seria a chave para mudar sua vida para sempre. O que começou como o pior dia do seu trabalho como babá nos jardins em São Paulo se transformou num momento que revelaria segredos familiares, curaria corações partidos e provaria que às vezes a magia mais poderosa vem do amor que carregamos em nossas memórias. O sol da manhã se filtrava pelas janelas do apartamento do Silva no bairro dos Jardins, em São Paulo, projetando longas sombras sobre o piso de mármore Carrara. Maria Santos ajustou seu uniforme pela terceira vez naquela manhã. Suas mãos tremendo levemente enquanto se preparava para mais um dia cuidando dos gêmeos de 3 anos, Ana Clara e João Pedro Silva. Aos 26 anos, Maria havia estado trabalhando como babá deles por 8 meses. E cada dia parecia como andar num campo minado. Ricardo Silva, o pai deles, era um executivo bem-sucedido de uma empresa de tecnologia que tratava todos ao seu redor como funcionários descartáveis, incluindo Maria, sua esposa. Fernanda havia deixado a casa 6 meses atrás. Incapaz de lidar com sua natureza exigente e críticas constantes, deixando-o para criar os gêmeos sozinho com a ajuda de Maria. Os gêmeos eram crianças lindas com cachos dourados e olhos castanhos brilhantes, mas também estavam profundamente perturbados. Ana Clara tinha ataques de pânico que duravam horas, enquanto João Pedro entrava em birras violentas, jogando brinquedos e gritando até seu rosto ficar vermelho. Nenhuma das crianças havia falado suas primeiras palavras ainda. Apesar de estarem bem além do marco de desenvolvimento, e Maria suspeitava que era por causa da tensão constante em casa. Ricardo irrompeu na sala naquela manhã de terça-feira. Seu terno caro amarrotado e seu cabelo bagunçado de mais uma noite sem dormir. Maria! Onde estão meus filhos? Ele latiu sem nem olhar para ela. A reunião da diretoria foi antecipada e eu preciso que eles fiquem quietos hoje. Sem exceções. Antes que Maria pudesse responder, Ana Clara começou a chorar da sua cadeirinha onde deveria estar tomando café da manhã. O som ativou João Pedro, que imediatamente começou a berrar a plenos pulmões. Maria correu para acalmar os dois, mas seus choros só intensificaram, ecoando pela casa grande e vazia. O que você fez com eles? Gritou Ricardo por cima do barulho, seu rosto ficando vermelho de raiva. Eu te pago bem para manter luz sob controle, isso é o que eu recebo. Maria tentou explicar que as crianças provavelmente estavam reagindo à sua voz alterada e ao estresse da casa, mas Ricardo não estava ouvindo. Ele andava de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo, enquanto seu telefone tocava incessantemente com chamadas de trabalho. Pelas 2 horas seguintes, Maria tentou tudo o que conseguiu pensar. Ofereceu aos gêmeos seus lanchinhos favoritos. Colocou seus desenhos animados habituais. Tentou envolvê-los em brincadeiras e até os levou para o quarto de brinquedos esperando que uma mudança de cenário ajudasse. Nada funcionou. O choro de Ana Clara tinha se transformado em hiperventilação enquanto João Pedro se jogou no chão chutando e gritando. A paciência de Ricardo finalmente estourou quando sua assistente ligou para lembrá-lo sobre a apresentação da diretoria que ainda não havia terminado de preparar. Isso é ridículo. Ele gritou, entrando novamente na sala onde Maria segurava as 2 crianças chorando. Você deveria ser uma profissional. Você é inútil! Maria, absolutamente inútil. Se não consegue lidar com 2 crianças, talvez devesse procurar outro emprego. As palavras atingiram Maria como um soco físico.
Ela havia dedicado meses de sua vida a essas crianças, acordando às 5 da manhã, ficando até tarde quando Ricardo tinha jantares de negócios, e até vindo nos fins de semana quando ele viajava. Ela havia visto Ana Clara dar seus primeiros passos e ajudado João Pedro a aprender a usar uma colher. Ela havia sido mais mãe para eles do que qualquer um de seus pais verdadeiros. E ainda assim aqui estava sendo chamada de inútil. Maria sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas se recusou a deixar Ricardo vê-la chorar. Em vez disso, fechou os olhos e respirou fundo, tentando se centrar do jeito que sua avó havia ensinado quando ela era jovem. Foi então que se lembrou da cantiga que vovó Conceição costumava cantar quando Maria não conseguia dormir quando criança. Sem realmente pensar nisso, Maria começou a cantarolar a melodia suavemente. Poi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. Dom neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça. Mamãe foi trabalhar. As palavras vieram naturalmente em mineiro, fluindo de um lugar profundo em sua memória, onde a voz de sua avó ainda vivia. O efeito foi imediato. O choro de Ana Clara começou a diminuir e João Pedro parou de se debater no chão. Ambas as crianças se viraram para olhar para Maria com olhos grandes e curiosos, como se nunca tivessem ouvido algo tão bonito em suas vidas. Maria continuou cantando a melodia gentil sobre dormir em paz e ser protegido pelo amor. Em questão de minutos, ambas as crianças estavam calmas. Ana Clara havia parado de hiperventilar e estava respirando normalmente, enquanto João Pedro havia engatinhado até Maria e estava se encostando em sua perna. Maria continuou cantando a cantiga de ninar repetidamente, sua voz ganhando mais confiança enquanto via a atenção deixar os pequenos corpos das crianças. Ricardo ficou congelado na porta, sua boca ligeiramente aberta enquanto via seus filhos se transformarem de inconsoláveis em pacíficos em questão de minutos. Maria terminou a cantiga e tanto Ana Clara quanto João Pedro estavam profundamente adormecidos. Ana Clara em sua cadeirinha e João Pedro enrolado no tapete. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Ricardo olhou para Maria como se a visse pela primeira vez. O que acabou de acontecer? Ele sussurrou. Sua raiva anterior completamente esquecida. Como você fez isso? Maria gentilmente ergueu João Pedro do chão e o levou para o sofá. Depois, cuidadosamente, moveu Ana Clara de sua cadeirinha para deitar ao lado de seu irmão. É uma cantiga de ninar que minha avó me ensinou. Ela disse baixinho? Ela costumava dizer que o amor viaja através da música melhor do que através das palavras. Ricardo observou seus filhos dormirem pacificamente pela primeira vez em semanas. Seus rostos estavam relaxados e a respiração de Ana Clara estava constante e calma. Eles não dormem assim desde... Ele parou? Incapaz de terminar a frase? Desde que a mãe deles foi embora. Maria terminou gentilmente. Ricardo assentiu. Sua fachada de executivo durão rachando ligeiramente. Eu não sei como ajudá-los. Maria, tento tudo, mas só pioro as coisas. Toda vez que entro no quarto, eles começam a chorar e eu acabo gritando. O que piora tudo. Sinto como se estivesse falhando com eles todos os dias. Pela primeira vez desde que Maria havia começado a trabalhar para a família Silva, ela viu Ricardo não como um chefe arrogante, mas como um pai quebrado que estava desesperadamente tentando manter sua família unida. Maria olhou para os gêmeos dormindo e tomou uma decisão que mudaria tudo. Deixa eu te ensinar a cantiga. Ela disse suavemente. Talvez eles ouviram de você. Os ajude a se sentirem seguros de novo.
Na manhã seguinte, Maria chegou na casa do Silva para encontrar Ricardo já acordado e vestido. Mas sentado tranquilamente na mesa da cozinha com uma xícara de café, em vez de correr de um lado para o outro ladrando ordens como de costume. Quando viu Maria, ele na verdade se levantou e acenou respeitosamente. Bom dia, Maria. Eu queria me desculpar pelo ontem. Estava completamente fora de linha, te chamando de inútil. Você é tudo menos inútil. E sou grato por tudo que faz pela Ana Clara e pelo João Pedro. Maria ficou tão surpresa com o pedido de desculpas que quase derrubou a bolsa. Obrigada. Seu Ricardo, eu agradeço isso. Por favor, me chama de Ricardo. Ele disse. Passando uma mão pelo cabelo, fiquei pensando a noite toda sobre o que aconteceu ontem com a cantiga. Você realmente estaria disposta a me ensinar? Antes que Maria pudesse responder, o som de Ana Clara chorando desceu lá de cima. Os ombros de Ricardo se tensionaram automaticamente e Maria podia vê-lo se preparando para reagir com frustração. Vamos juntos. Maria sugeriu. Você pode aprender observando primeiro. Eles subiram a escada curva para o quarto dos gêmeos, onde Ana Clara estava de pé em seu berço. Lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto João Pedro se sentava em seu berço, olhando fixamente para a parede. Ricardo começou a se adiantar, mas Maria gentilmente tocou seu braço. Deixa eu te mostrar uma coisa primeiro. Observa como me aproximo deles. Maria caminhou devagar até o berço de Ana Clara, falando com uma voz suave e gentil. Bom dia, Ana Clara? Meu amor! Dormiu bem. Ela não pegou Ana Clara imediatamente. Em vez disso, se sentou na cadeira de balanço entre os dois berços e começou a cantarolar a cantiga. O choro de Ana Clara desacelerou enquanto escutava a melodia familiar, e João Pedro virou a cabeça em direção a Maria com interesse. Maria continuou cantarolando enquanto fazia contato visual com ambas as crianças, deixando-a saber que estava presente e calma. Só depois que ambas haviam se acalmado, ela se levantou e tirou Ana Clara do berço. A chave é se manter calmo você mesmo. Maria explicou para Ricardo enquanto trocava a fralda de Ana Clara. As crianças conseguem sentir nossas emoções mesmo quando tentamos escondê-las. Se estivermos estressados, elas ficam estressadas. Se estivermos em paz, elas podem encontrar paz também. Ricardo observou cuidadosamente enquanto Maria se movia pela rotina matinal com ambas as crianças. Ela falava com elas constantemente, explicando o que estava fazendo e fazendo perguntas mesmo que não pudessem responder ainda. Ana Clara, vamos trocar sua fralda agora e depois vamos tomar café da manhã com o papai. João Pedro, você gostaria de ajudar a escolher a roupa da Ana Clara hoje? Elas entendem o que você está dizendo? Perguntou Ricardo. Mais do que você pode imaginar, respondeu Maria. Mas mesmo se não entenderem as palavras, elas entendem o tom e a atenção. As crianças precisam se sentir vistas e ouvidas, igual aos adultos. Enquanto desciam para o café da manhã, Ricardo tentou seguir o exemplo de Maria. Ele falou mais gentilmente com os gêmeos e quando Ana Clara começou a ficar agitada, envie de levantar a voz, ele olhou para Maria em busca de orientação. Tenta cantarolar a melodia. Maria sugeriu. Você não precisa cantar as palavras ainda. Show a melodia. Ricardo se sentiu envergonhado, mas começou a cantarolar desafinado. Ana Clara olhou para ele com surpresa e curiosidade. O cantarolar de Ricardo era áspero e incerto. Mas havia algo sobre ouvir a melodia de seu pai que fez Ana Clara estender os braços em direção a ele.
Maria guiou as mãos de Ricardo enquanto ele pegava sua filha e continuava cantarolando. Pela primeira vez em meses, Ana Clara não chorou quando seu pai a segurou. Em vez disso, ela olhou para seu rosto com olhos grandes como se tentasse decifrar essa nova versão gentil do homem que geralmente gritava. Maria sentiu um calor se espalhar pelo peito enquanto via pai e filha se conectarem. A cantiga se chama Boi da Cara Preta, explicou Maria enquanto Ricardo continuava segurando Ana Clara. É sobre proteção e amor. Sobre um pai cuidando de seu filho mesmo quando tem que trabalhar. Minha avó cantava para minha mãe. Minha mãe cantava para mim. Está na nossa família há gerações. O que significam as palavras? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso. Maria explicou suavemente. É uma cantiga tradicional mineira que fala sobre proteção. Sobre os pais que trabalham duro, mas sempre voltam para cuidar dos filhos. É sobre se sentir seguro mesmo quando tem medo. Ricardo ficou quieto por um longo momento, ainda segurando Ana Clara, que havia adormecido novamente em seus braços. A Fernanda costumava cantar para eles. Ele disse finalmente, não em mineiro. Mas ela inventava musiquinhas. Quando ela foi embora, disse que eu tinha transformado nossa casa num lugar onde a música não conseguia sobreviver. Maria viu a dor nos olhos de Ricardo e entendeu que seu comportamento raivoso e duro vinha de seu próprio sofrimento. A música pode sobreviver em qualquer lugar, disse Maria gentilmente. Só precisa de alguém disposto a fazer vúcula. Durante os próximos dias, Maria trabalhou com Ricardo para ensinar não só a cantiga, mas uma maneira completamente diferente de interagir com seus filhos. Ela mostrou como ler os sinais deles. Quando Ana Clara torcia as mãos, significava que estava ficando sobrecarregada. Quando João Pedro ficava muito quieto, significava que estava prestes a ter uma birra. Ricardo era um aprendiz rápido e Maria podia ver que, por baixo de seu exterior duro, havia um pai que genuinamente amava seus filhos. Ele só havia esquecido como demonstrar isso de uma forma que eles pudessem entender. O mundo corporativo havia lhe ensinado que emoção era fraqueza e controle era força. Mas as crianças precisavam do oposto. Precisavam de vulnerabilidade e flexibilidade. Maria também compartilhou mais sobre seu próprio background, explicando como havia crescido numa casa no interior de Minas, onde sua avó havia sido o centro emocional da família. Vovó Conceição sempre dizia que as crianças são como plantinhas. Maria disse a Ricardo uma tarde enquanto observavam os gêmeos brincarem pacificamente em sua caixa de areia. Elas precisam de coisas diferentes em momentos diferentes. Às vezes água, às vezes sol, às vezes só atenção silenciosa. Eu nunca aprendi isso crescendo, admitiu Ricardo. Meu pai era militar, tudo era disciplina e estrutura. Não havia espaço para gentileza. Nunca é tarde demais para aprender. Maria o garantiu. Ana Clara e João Pedro estão te ensinando. Assim como estão me ensinando. Cada dia é uma chance de tentar de novo. No final da semana, Ricardo conseguia cantar a cantiga inteira em mineiro. Embora sua pronúncia ainda fosse áspera, os gêmeos haviam começado a responder à sua voz de forma diferente. Ana Clara estendia os braços para ele quando acordava das sonecas, e João Pedro havia começado a trazer brinquedos para Ricardo em vez de jogar, luz nele. Maria observou essas pequenas mudanças com esperança crescente, sabendo que a cura estava acontecendo não só para as crianças, mas também para o pai. O momento decisivo veio na sexta-feira à tarde, quando Ricardo ligou para Maria em pânico. Ana Clara caiu e ralou o joelho, e não consigo fazer ela parar de chorar. Tentei tudo que você me ensinou, mas nada está funcionando. Você pode vir? Quando Maria chegou,
Encontrou Ricardo sentado no chão da sala com Ana Clara no colo. Ambos chorando. Ricardo estava cantando a cantiga através das lágrimas. Sua voz trêmula, mas determinada. Ana Clara ainda estava soluçando, mas estava se agarrando ao pai em vez de se afastar dele. Maria se ajoelhou ao lado deles e adicionou sua voz à de Ricardo, criando uma harmonia que encheu a sala. João Pedro, que havia se escondido atrás do sofá, saiu e se sentou ao lado deles. Os quatro se sentaram juntos no chão cantando a antiga cantiga, até que ambas as crianças estavam calmas e sonolentas. Você fez tudo certo, Maria disse a Ricardo enquanto colocavam os gêmeos em suas camas. Ficou melhor? Cantou para ela. Deixou ela sentir seu amor. Era isso que ela mais precisava. Ricardo olhou para Maria com gratidão e algo mais que não conseguia identificar. Maria, preciso te contar uma coisa. A Fernanda não foi embora só por causa do meu comportamento. Ela foi embora porque não conseguia lidar com como as crianças lembravam ela do trauma da própria infância. Não conseguia suportar o choro delas porque ativava memórias que ela não havia processado. Eu estava bravo com ela por abandoná-los. Mas também estava bravo comigo mesmo por não ser suficiente para fazê-la ficar. Maria entendeu então que o comportamento duro de Ricardo havia sido sua maneira de tentar controlar uma situação que parecia completamente fora de controle. O choro das crianças também te afeta, né? Disse Maria gentilmente. Te lembra que você não conseguiu proteger sua família de desmoronar. Ricardo assentiu. Lágrimas nos olhos. Pensei que se conseguisse fazer elas pararem de chorar. Se conseguisse consertar o problema. Então, talvez a Fernanda voltasse. Talvez pudéssemos ser uma família de verdade de novo. Mas, em vez disso, estava afastando todo mundo, incluindo meus próprios filhos. Maria colocou uma mão gentil no ombro de Ricardo. Cura não é sobre parar o choro, Ricardo. É sobre criar um espaço seguro onde chorar está tudo bem. Onde as emoções são bem-vindas. As crianças precisam saber que os sentimentos delas não vão nos quebrar ou nos afastar. Enquanto Maria se preparava para ir embora naquela tarde, Ricardo a parou na porta. Maria, quero que saiba que você salvou minha família. Me mostrou como ser pai dos meus filhos e nunca vou esquecer isso. Não importa o que aconteça. Quero ter certeza de que Ana Clara e João Pedro sempre tenham acesso à sua cultura mineira. As cantigas que trazem paz para eles. Você estaria disposta a ensinar mais sobre suas raízes do interior através de você? Maria sentiu lágrimas em seus próprios olhos, sabendo que isso não era mais apenas um emprego. Era uma vocação. 3 semanas depois do avanço com a cantiga, Maria chegou na casa do Silva para encontrar Ricardo esperando por ela com um pedido inusual. Maria, tenho pensado sobre o que você disse sobre as crianças precisarem conhecer diferentes culturas. Quero aprender mais sobre as tradições da sua família. Você estaria disposta a me ensinar um pouco de mineiro e talvez compartilhar mais cantigas com as quais Ana Clara e João Pedro possam crescer? Maria ficou tocada pelo interesse genuíno de Ricardo em expandir o mundo de seus filhos. Adoraria? Ricardo, minha avó tinha toda uma coleção de cantigas para diferentes ocasiões. Cantigas de ninar para dormir. Cantigas para curar. Cantigas para celebrar. Durante os dias seguintes, Maria começou a incorporar mais da cultura mineira na rotina diária das crianças. Ela contaria até 10 nos 2 jeitos durante a brincadeira. Cantaria cantigas simples na hora do banho. E contaria histórias tradicionais mineiras durante os momentos calmos. Os gêmeos respondiam lindamente aos sons ricos do sotaque mineiro. E Maria notou que sua regulação emocional continuava melhorando.
Ana Clara havia começado a balbuciar no que soava como uma mistura de português paulistano e mineiro, enquanto João Pedro havia desenvolvido um ouvido incrível para a música e conseguia cantarolar melodias complexas depois de ouvir apenas uma vez. Ambas as crianças dormiam melhor, comiam melhor e, mais importante, brillaient. O apartamento que uma vez havia parecido frio e estéril estava começando a parecer um lar de verdade. Ricardo também estava fazendo progresso notável. Havia aprendido a reconhecer os sinais precoces de angústia das crianças e responder com paciência em vez de pânico. Praticava frases mineiras durante o trajeto para o trabalho e até havia começado a tocar música sertaneja de raiz durante o café da manhã. Maria frequentemente o pegava cantarolando melodias que ela havia ensinado. E isso enchia seu coração de calor? Mas foi durante um dia particularmente difícil que Maria percebeu o quão profunda sua conexão havia se tornado. Ana Clara havia desenvolvido febre durante a noite e estava inconsolável, apesar dos melhores esforços de Ricardo. Quando Maria chegou naquela manhã, encontrou Ricardo exausto e preocupado, sentado na cadeira de balanço com Ana Clara apertada contra seu peito enquanto cantava a cantiga repetidamente. Fiquei acordado à noite. Toda, disse Ricardo. Sua voz rouca de tanto cantar. Ela não me deixa colocar ela na cama e continua chorando. Mas de um jeito diferente do usual. Estou com medo. Maria, ¿y se tem algo realmente errado? Maria examinou Ana Clara cuidadosamente, verificando sua temperatura e olhando sua garganta. Acho que podem estar nascendo os dentinhos do fundo, disse Maria. É dolorido e assustador para as crianças porque não entendem o que está acontecendo. Deixa eu tentar uma coisa que minha avó fazia para quando estava nascendo dente. Maria foi à cozinha e preparou um chá de camomila morno. Depois molhou um paninho limpo no chá já frio. Ela trouxe de volta para Ana Clara e gentilmente colocou nas gengivas inflamadas da menina enquanto cantava uma cantiga diferente. Uma que sua avó havia chamado de cantiga atirador. Enquanto Maria cantava, Ricardo observou com espanto como os choros de Ana Clara gradualmente se acalmaram. A combinação do paninho calmante e da melodia curativa parecia aliviar não apenas o desconforto físico de Ana Clara, mas também sua angústia emocional. Em uma hora, Ana Clara estava dormindo pacificamente e sua febre havia baixado. Como você sabia fazer isso? Perguntou Ricardo, enquanto se sentavam juntos no quarto silencioso. Minha avó sempre dizia que cada dor tem uma cantiga que pode curá-la, respondeu Maria. Ela aprendeu da avó dela. Que aprendeu da avó dela? É conhecimento que passa de geração em geração, através de mulheres que entendem que às vezes o remédio mais poderoso vem do coração. Ricardo ficou quieto por muito tempo, observando sua filha dormir. Maria, preciso te contar mais uma coisa sobre a Fernanda que não compartilhei com ninguém. Ela não foi embora só por causa do estresse. Foi embora porque estava grávida de novo e tinha terror de trazer outra criança para o que ela chamava de nosso lar quebrado. Ela teve um aborto espontâneo 2 semanas depois de se mudar e se culpou por não ser forte o suficiente para consertar nossa família. Maria sentiu seu coração se partir por Ricardo e sua esposa separada. Você conversou com ela desde então? Ela liga às vezes para perguntar sobre os gêmeos. Mas não vai vê-los pessoalmente? Diz que não consegue aguentar ver o quanto estão mais felizes sem ela. A voz de Ricardo estava cheia de dor. Ela acha que é tóxica para eles. Mas a verdade é que ambos estávamos tão presos na nossa própria dor que esquecemos como criar alegria para nossos filhos. Maria entendeu que essa confissão era a maneira de Ricardo reconhecer o quanto o relacionamento deles havia se aprofundado além de empregador e empregada.
Eles haviam se tornado parceiros na cura de sua família. E Maria sentiu o peso dessa responsabilidade. Naquela tarde, enquanto os gêmeos tiravam a soneca, Ricardo pediu para Maria se sentar com ele no jardim. Quero ligar para Fernanda e ver se ela vai falar com você, disse Ricardo. Não como babá da Ana Clara e do João Pedro, mas como alguém que entende como ajudar crianças a se curar do trauma. Você estaria disposta a falar com ela? Maria concordou. E naquela noite, Fernanda ligou para Ricardo pela primeira vez em 2 meses. Ricardo colocou no viva voz e apresentou Maria, explicando como ela havia transformado as vidas das crianças através da música e conexão cultural. Fernanda inicialmente desconfiou. Mas enquanto Maria falava sobre o poder das cantigas de ninar e a importância da segurança emocional, Fernanda começou a se abrir. Consigo ouvir a Ana Clara balbuciando ao fundo, disse Fernanda através das lágrimas. Ela parece tão feliz. Lembro de quando ela chorava o tempo todo e achei que era minha culpa. Que eu não era uma mãe boa o suficiente. Maria falou gentilmente com Fernanda, compartilhando sua própria compreensão de como o trauma afeta tanto as crianças quanto os pais. Às vezes achamos que proteger nossos filhos significa ficar longe deles. Mas o que eles realmente precisam é saber que nós também estamos nos curando, que estamos aprendendo a amar melhor. A conversa durou 2 horas, com Fernanda compartilhando suas próprias experiências de abandono emocional na infância e seus medos sobre repetir esses padrões com seus filhos. Maria ouviu sem julgar e compartilhou recursos sobre cura de trauma e a importância da conexão cultural no desenvolvimento infantil. No final da ligação, Fernanda havia concordado em começar terapia e considerar visitar as crianças 1 vez por semana, começando com visitas curtas supervisionadas. Maria estaria presente para ajudar a facilitar as interações e ensinar a Fernanda algumas das técnicas que haviam sido tão eficazes com Ana Clara e João Pedro. Não sei se algum dia vou conseguir me perdoar por tê-los abandonado, disse Fernanda enquanto a ligação terminava. As crianças não precisam de pais perfeitos, respondeu Maria. Precisam de pais dispostos a continuar tentando se curar e crescer. As cantigas que canto para Ana Clara e João Pedro não são só para ajudá-los a dormir. São sobre criar um senso de segurança e pertencimento. Se você estiver disposta a aprender as cantigas, podemos ajudá-la a reconstruir essa conexão com seus filhos. Depois que a ligação terminou, Ricardo olhou para Maria com profunda gratidão. Você nos deu esperança, Maria? Nos mostrou que famílias podem se curar, que crianças são resilientes e que o amor realmente pode superar o trauma. Não sei como te agradecer. Maria sorriu, sentindo a profunda satisfação que vem do trabalho significativo. Você não precisa me agradecer, Ricardo. É para isso que eu estava destinada. Minha avó sempre dizia que carregamos as cantigas curadoras não só para nossas próprias famílias, mas para qualquer família que precise delas. Ana Clara e João Pedro me ensinaram tanto quanto eu os ensinei sobre o poder da conexão e do amor incondicional. Naquela noite, enquanto Maria dirigia para casa até seu pequeno apartamento na Vila Madalena, ela pensou na jornada incrível que a havia trazido a esse momento. Havia começado esse trabalho achando que seria apenas uma babá, mas havia se tornado algo muito mais importante. Uma ponte entre mundos, uma guardiã das tradições curativas e um catalisador para a transformação familiar. Na manhã seguinte, Maria começaria o trabalho delicado de ajudar Fernanda a se reconectar com seus filhos, usando as mesmas ferramentas que haviam trazido paz às suas vidas diárias: música, paciência
conexão cultural e, acima de tudo, amor incondicional. Maria sabia que não seria fácil, mas também sabia que a sabedoria antiga das cantigas de sua avó tinha o poder de curar até as feridas mais profundas. 6 meses depois, Maria estava no quintal da família Silva, observando uma cena que teria sido impossível de imaginar quando começou a trabalhar para eles. Fernanda estava sentada de pernas cruzadas numa manta com Ana Clara e João Pedro. Ambas as crianças aconchegadas contra a mãe, enquanto ela cantava uma cantiga mineira que Maria havia lhe ensinado. Ricardo estava sentado por perto tocando violão, uma habilidade que havia surpreendido a todos ao aprender. As sessões de terapia familiar semanais haviam sido desafiadoras no início. Fernanda lutava com uma culpa avassaladora sobre ter abandonado seus filhos, enquanto Ricardo teve que confrontar seus próprios padrões de indisponibilidade emocional. Mas com a orientação de Maria e o poder curativo da música, eles haviam reconstruído lentamente sua conexão como família. Ana Clara e João Pedro estavam florescendo de maneiras que espantavam todos que os conheciam. Ana Clara não apenas havia começado a falar, mas já falava tanto em paulistano quanto em mineiro, criando frases híbridas adoráveis que encantavam os pais. João Pedro havia desenvolvido um ouvido incrível para a música e conseguia bater ritmos complexos com as mãos depois de ouvir apenas uma vez. Ambas as crianças eram confiantes, sociáveis e emocionalmente reguladas de formas que pareciam milagrosas dado seu início traumático. Maria! Vem aqui com a gente! Gritou Fernanda com um sorriso genuíno. As crianças querem te ensinar a música nova que aprendemos na musicoterapia. Maria caminhou em direção ao grupo familiar, sentindo a profunda satisfação do trabalho bem feito. Fernanda havia voltado para casa 3 meses antes depois de completar terapia intensiva de trauma e aulas de parentalidade. A transição não havia sido suave, ainda havia dias difíceis quando velhos padrões ressurgiam, mas a base de amor e cura que haviam construído juntas era forte o suficiente para resistir às tempestades. Enquanto Maria se sentava ao lado deles, Ana Clara imediatamente subiu no seu colo, tagarelando animadamente em sua mistura de sotaques. Maria! Maria! Canta a música da vovó! Disse Ana Clara, se referindo à cantiga de ninar da bisavó que havia iniciado sua jornada de cura. Qual música da vovó você quer? Meu amor? Perguntou Maria, acariciando los cachos macios de Ana Clara. A de dormir, e a alegre e a do amor. Respondeu Ana Clara com a expressão séria de uma criança tomando decisões importantes. João Pedro bateu palmas e acrescentou. Todas as músicas. Maria, todas. Ricardo e Fernanda trocaram um olhar de pura alegria misturada com gratidão. Eles haviam chegado tão longe da família quebrada e raivosa que haviam sido apenas meses antes. A casa que uma vez ecoara com choro e gritos agora se enchia regularmente com risadas. Música e o som de crianças brincando felizes. Antes de cantarmos, deixem eu contar uma coisa importante para vocês, disse Maria puxando as crianças para perto. Amanhã vai ser meu último dia trabalhando aqui como babá de vocês. O anúncio criou um momento de silêncio chocado. Ricardo e Fernanda sabiam que este dia chegaria. Maria havia sido aceita num programa de pós-graduação em desenvolvimento infantil e terapia familiar com especialização em práticas de cura culturalmente responsivas. Ela queria ajudar mais famílias como Silva, enquanto também perseguia seu sonho de abrir um centro que combinasse práticas de cura tradicionais com abordagens terapêuticas modernas. Mas você não pode ir embora, disse Ana Clara, seu lábio inferior começando a tremer. Você tem que cantar pra gente.
Maria sorriu e puxou as duas crianças para mais perto. Não estou indo embora de verdade. Meu amor? Vou para a universidade aprender como ajudar ainda mais famílias. Mas ainda vou visitar vocês. E sua mamãe e papai já aprenderam todas as músicas agora. Eles conseguem cantar tão bem quanto eu. Fernanda estendeu a mão e segurou a de Maria. Maria! Você salvou nossa família. Nos deu ferramentas que não sabíamos que precisávamos e nos ajudou a encontrar nosso caminho de volta um para o outro. Como é que a gente paga uma coisa dessas? Não paga, disse Maria gentilmente. Passa adiante. Ensina outras famílias sobre o poder da paciência e da conexão cultural. Mostra para eles que a cura é possível e que as crianças são incrivelmente resilientes quando se sentem verdadeiramente amadas e vistas. Ricardo pigarreou. Emocionado como sempre quando falava sobre quanto Maria havia mudado suas vidas. Maria, queremos que você saiba que sempre será família para nós. As primeiras memórias reais da Ana Clara e do João Pedro são de você ensinando sobre amor e segurança através da música. Queremos ter certeza de que eles nunca percam essa conexão com sua herança mineira através de você. Na verdade, disse Fernanda com um sorriso misterioso. Temos uma coisa que queremos te dar antes de você começar a faculdade. Fernanda desapareceu dentro de casa e voltou com um envelope de aparência oficial. Maria o abriu para encontrar um cheque de valor suficiente para cobrir todo o seu programa de pós-graduação mais despesas de moradia por 2 anos. Não posso aceitar isso, disse Maria com lágrimas nos olhos. E demain? Não chega nem perto de ser suficiente, respondeu Ricardo. Você nos devolveu nossa família. Maria! Transformou nossa casa num lar e nossos filhos em crianças confiantes e felizes que sabem que são amadas. Ajudou a Fernanda e eu a lembrar como ser parceiros em vez de inimigos. Esse dinheiro não é pagamento. É um investimento no seu sonho para que você possa ajudar outras famílias do jeito que ajudou a nossa. Maria estava tomada pela emoção ao perceber que essa família, que havia sido de estranhos menos de 1 ano antes, havia se tornado algumas das pessoas mais importantes da sua vida. Eles haviam confiado nela com sua dor mais profunda e permitido que ela os guiasse em direção à cura. Em troca, haviam apoiado seus sonhos e a tratado como família verdadeira. Tem mais uma coisa, acrescentou Fernanda. Queremos que você seja a madrinha da Ana Clara e do João Pedro oficialmente? Queremos que você sempre os tenha na sua vida enquanto eles crescem. Maria mal conseguia falar através das lágrimas enquanto acenava em aceitação. O papel de madrinha na cultura brasileira era sagrado. Significava ser responsável pela educação espiritual e cultural de uma criança pela vida toda. Significava que Maria sempre estaria conectada a Ana Clara e João Pedro. Sempre teria voz em decisões importantes sobre suas vidas. Conforme o sol começou a se pôr sobre São Paulo, os 5 se sentaram juntos na manta, compartilhando histórias e cantando músicas. Maria ensinou uma nova cantiga que havia aprendido de sua tia-avó. Uma que falava sobre como o amor cria fios invisíveis conectando pessoas através do tempo e da distância. Mesmo quando não estamos na mesma casa? Cantou Maria em mineiro? Depois traduziu para o paulistano. As músicas que compartilhamos mantêm nossos corações conectados. Nada pode quebrar os laços feitos com música e amor. Ana Clara e João Pedro adormeceram nos braços dos pais enquanto Maria terminava a música. Seus rostos estavam pacíficos e satisfeitos, cercados pelo calor do amor familiar que havia sido reconstruído através de paciência, compreensão e o poder curativo da conexão cultural. Matarde. Enquanto Maria se preparava para ir embora, Fernanda a acompanhou até o carro. Maria?
Preciso que você saiba uma coisa, disse Fernanda. Quando deixei esta família, achei que estava protegendo meus filhos da minha própria quebra. Mas você me mostrou que fugir da dor não a cura. Trabalhar através dela juntos é que cura. Você me ensinou que ser vulnerável com meus filhos não me faz fraca. Me faz real? Maria abraçou Fernanda com força. Você também me ensinou uma coisa. Me mostrou que mães não precisam ser perfeitas. Só precisam estar dispostas a continuar tentando. Você voltou para seus filhos mesmo quando era assustador. Mesmo quando não sabia se conseguiria ser a mãe que eles precisavam. Essa é a coisa mais corajosa que já vi. Enquanto Maria dirigia para casa naquela noite, pensou na jornada incrível que a havia trazido a esse momento. Havia começado como uma babá contratada para cuidar de 2 crianças traumatizadas e havia acabado facilitando a cura de uma família inteira. As antigas cantigas de sua avó haviam se provado mais poderosas que qualquer intervenção moderna, haviam criado segurança, conexão e, finalmente, transformação. O telefone de Maria tocou com uma mensagem de sua orientadora do programa na USP, informando que sua proposta de pesquisa sobre musicoterapia cultural na cura familiar havia sido aprovada. Ela passaria os próximos 2 anos estudando como práticas de cura tradicionais poderiam ser integradas com abordagens terapêuticas modernas, focando especificamente em como música e conexão cultural poderiam ajudar famílias a superar trauma. 6 meses depois, Maria estava diante de um auditório cheio de assistentes sociais. Terapeutas e especialistas em desenvolvimento infantil apresentando suas descobertas preliminares de pesquisa. Atrás dela havia uma tela grande mostrando fotos de seu trabalho com a família Silva, incluindo imagens de Ana Clara e João Pedro sorrindo confiantes enquanto brincavam e aprendiam. Cantigas de ninar tradicionais e músicas culturais servem múltiplas funções terapêuticas. Explicou Maria para sua audiência. Elas regulam emoção através do ritmo e melodia. Criam segurança através de sons familiares. Constroem identidade através da conexão cultural. E facilitam vínculos através de experiências compartilhadas. Quando honramos e incorporamos tradições culturais das famílias e intervenções terapêuticas, vemos resultados dramaticamente melhorados. Na plateia, Ricardo e Fernanda se sentavam com Ana Clara e João Pedro. Agora com 4 anos e florescendo, os gêmeos haviam insistido em vir para ver Maria ensinando outras pessoas sobre cantar para crianças, como Ana Clara havia colocado. Eles se sentaram quietinhos colorindo livros que Maria havia feito para eles com personagens de todas as histórias tradicionais que havia compartilhado. Após a apresentação de Maria, uma jovem assistente social se aproximou dela. Trabalho com uma família onde o pai é do Rio Grande do Sul e a mãe é da Bahia. O filho de 3 anos deles tem tido problemas comportamentais severos e nada que tentamos está funcionando. Você acha que sua abordagem poderia ajudá-los? Maria sorriu, sabendo que isso era exatamente o motivo pelo qual havia voltado para a universidade. Toda família tem músicas curadoras na sua história. Respondeu Maria. Às vezes só precisamos ajudá-las a lembrar como cantar. 2 anos depois, Maria abriu o Centro Vovó Conceição para cura familiar no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Uma clínica que combinava práticas terapêuticas tradicionais com abordagens de cura culturalmente responsivas. As paredes do centro eram pintadas com murais representando famílias de várias culturas, compartilhando música e histórias juntas. O consultório de Maria estava cheio de instrumentos de todo o mundo e prateleiras cheias de livros infantis em múltiplos idiomas e sotaques brasileiros. No dia da inauguração, a família Silva estava entre os primeiros a visitar.
Ana Clara. Agora com 6 anos. E João Pedro. Agora com 5. Correram animadamente pelo espaço colorido enquanto Ricardo e Fernanda se maravilharam com como Maria havia criado um espaço que honrava tanto padrões terapêuticos profissionais quanto sabedoria de cura tradicional. É assim que a cura se parece, disse Fernanda enquanto via Ana Clara ensinar uma criança menor uma das músicas mineiras que Maria havia compartilhado com a família. Crianças ajudando crianças. Famílias ajudando famílias. Tradições sendo passadas para criar mais amor e segurança no mundo. Maria estava no centro de sua nova clínica, cercada por famílias que haviam vindo buscando ajuda e cura. Pensou em sua avó, que havia falecido apenas meses antes do centro abrir, mas que havia vivido para ver Maria se formar com honras em seu programa. Vovó Conceição havia ficado tão orgulhosa. Sabendo que as cantigas que havia cantado para sua neta agora ajudariam a curar famílias por gerações. Enquanto a celebração continuava ao seu redor, Maria fechou os olhos e sussurrou uma oração de gratidão em mineiro, agradecendo a seus ancestrais pela sabedoria que haviam passado adiante e prometendo usá-la a serviço do amor. Cura e esperança para todas as famílias que mais precisassem. As cantigas antigas continuaram fazendo sua magia, conectando corações através de culturas, criando segurança em lares perturbados e provando que às vezes a cura mais poderosa não vem de intervenções modernas, mas da sabedoria temporal do amor expresso através da música. A história de Maria não era mais apenas sobre uma família transformada pela cantiga de ninar de uma avó. Havia se tornado um movimento mostrando às famílias em todos os lugares que a cura é possível. Que culturas devem ser celebradas? Que crianças são resilientes? E que o amor verdadeiramente pode superar até o trauma mais profundo quando expresso com paciência. Compreensão e a linguagem universal da música. Se esta história tocou seu coração e te fez acreditar no poder do amor, compaixão e cura cultural, por favor, se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que precise lembrar que famílias podem se curar, que tradições importam e que às vezes o trabalho mais importante que fazemos acontece uma cantiga de cada vez. Juntos podemos espalhar mais histórias de esperança, transformação e a incrível resistência do coração humano.